Eu nem sei quanto tempo foi, já até zerou o tempo, desculpa. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar aqui embaixo. Trazer um pouco de humor para esse momento sombrio que a gente está passando, às vezes é vital para a nossa saúde emocional, viu? Bom, vamos dar sequência então à nossa audiência e eu vou abrir agora para algumas perguntas dos caros parlamentares. Nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos ouvir agora as 3 próximas pessoas que estão inscritas aqui e depois abriremos espaço para que a Bárbara ou a Ana Paula Henkel, para a pessoa com a qual a pergunta for direcionada, possa se posicionar. Então, vou abrir agora a palavra, passo a palavra para a deputada Carol Detoni. Parabéns, Gustavo, primeiramente, pela realização dessa audiência pública. Quero também cumprimentar todos os convidados, Ana Paula, o Rodrigo, a Bárbara e os demais que vão vir aqui, porque esse é um tema que a gente tem se debruçado desde o início da legislatura passada, quando foi aberto o inquérito das fake news. E ali eles estavam tentando demonstrar que eles o sistema, né, não entendeu como é que o Bolsonaro ganhou a eleição e estavam tentando emplacar uma narrativa de que havia disseminação de notícias falsas, o uso, né, de uma engenharia toda para que o Bolsonaro tivesse conseguido ganhar a eleição. E ao longo de meses dessa comissão, e eu e Felipe Barros, Eduardo, estávamos aqui lutando diariamente para desmentir, né, que todas as táticas que eles nos acusavam eram eles que faziam e não tinha nada comprovado de que foi usado dinheiro, nada que era o povo brasileiro mesmo que quis Jair Messias Bolsonaro presidente, que eles não achando nada nessa CPI, nessa CPMI, eles abriram então esse malfadado, em março de 2019, o malfadado inquérito das fake news, o inquérito que desde 2019 está aberto, é um inquérito que cabe tudo, e aí a Bárbara foi falando aqui coisas que já entraram nesse inquérito, investigação por fake news, denunciação caluniosa, censura de jornalistas, ela citou aqui a matéria jornalística primeira que foi censurada, um inquérito aberto sem a participação do Ministério Público, aliás, pediu para fechar e eles não fecharam, culminou na prisão do Daniel Silveira, e aqui esse Congresso Nacional se acovardou quando isso aconteceu, e a gente começou a perder a nossa legitimidade enquanto força, quando a gente autorizou que um deputado fosse preso por palavras, independente se você estava na sua casa, na sua rede social, nós votamos contra, mas fomos tratorados aqui por um suposto acordo que denegriu a nossa imagem perante a sociedade. Empresários, gente sem foro privilegiado, enfim, é tanta coisa que cabe nesse inquérito, que ontem mesmo, agora o Telegram, por emitir uma opinião de uma empresa privada, que pode se posicionar, sim, numa democracia, que é contra um projeto que vai prejudicar, como as plataformas estão falando, olha, nós não vamos ter incentivo para ficar no Brasil, nós vamos sair no Brasil. E nós estamos indo à tribuna semanalmente denunciar esses abusos, essa censura, pelas mesmas críticas que o Telegram ou o Google fizeram. Então falta o quê para eles prenderem a gente, para eles tirarem a nossa rede social? Se a imunidade parlamentar também não está sendo respeitada nessa casa? O que vai me dar segurança jurídica que nós, parlamentares, não vamos amanhã ser chamados, como eu já fui, prestar depoimento na Polícia Federal sobre o inquérito dos atos por participar das manifestações na pandemia, e tive que ir lá falar o quê? Como é que você interpreta o artigo 142? Ora, a gente tem que depor sobre fatos, não sobre uma opinião. Então, a gente está criminalizando, vivendo num país em que a opinião é criminalizada, em que você ter uma divergência de opinião é considerado intolerável, é considerado discurso de ódio. E o que a gente percebe? É um inquérito que, na verdade, serve como perseguição política. Não tem outra explicação. E até quando a gente vai admitir a existência de um inquérito que não tem fato determinado, tempo para durar, objeto específico, sem a participação do Ministério Público, sem acesso aos autos pelos advogados? Isso é o mais abjeto dos atos ditatoriais que a gente pode ter numa democracia. Nós temos, sim, enquanto deputados, feito a nossa parte. No entanto, quem que tem que limitar, devido à Constituição, que já foi tantas vezes rasgada, né, pelos demais poderes, quem que tem que limitar os abusos do Judiciário? Segundo a nossa Constituição, é o Senado. Cadê os senadores? E a gente sabe que tem muitos senadores como nós que nos posicionamos, mas os presidentes das casas é que têm o poder da pauta. Por que eles não pautam os pedidos de impeachment, desse abuso de poder que é feito diariamente pelo Judiciário? Então, é essa a nossa indignação, porque nós somos aqui, todos os deputados que estão aqui são vozes que não se calam.
Mas da mesma forma como o povo está sendo preso e tolhido por falar o que pensa, por ser contra esses abusos, esse abuso de poder, nós também não temos a garantia de que a gente não vai ser preso por um abuso de poder, por uma palavra que eles entenderam, porque a gente perdeu o parâmetro da segurança jurídica. Estão relativizando absolutamente tudo aquilo que a gente tem de seguro, de conceitual no direito, foi rasgado pela mais alta corte da justiça, que deveria dar exemplo, que deveria, sim, não ter inquéritos, não ter processos que deveriam estar no primeiro grau, que não tem duplo grau de jurisdição. Quem que vai fazer a análise? Bárbara, eu quero perguntar aqui para o pessoal que está, para os amigos que vieram depor, que estão sendo perseguidos também. A minha pergunta a vocês, ela é muito clara. Eu quero saber o seguinte, a perseguição que vocês também estão sofrendo, ela começou quando? Vocês têm noção exata do que vocês estão sendo acusados? Vocês estão tendo acesso aos autos? Vocês estão tendo a possibilidade do contraditório, da ampla defesa? E quais os prejuízos reais que vocês tiveram a partir dessa perseguição? Quero que vocês falem objetivamente falando essas perguntas. Quando começou? Se o fato é determinado ou se é uma coisa subjetiva? Quais os prejuízos que vocês tiveram? Se vocês estão tendo acesso à ampla defesa e contraditório? E também... O Constantino falou aqui que até o passaporte dele foi cancelado. Eu queria saber do Constantino, qual a justificativa que eles deram para você, Constantino? Qual o fato determinado? Você sabe qual postagem, qual fala tua que ensejou isso? E como está esse acesso, essa tua ampla defesa, esse teu contraditório, se você está conseguindo ter um retorno dos seus direitos básicos, que é um direito que qualquer acusado, que é a presunção de inocência aqui, nesses inquéritos não existe uma presunção de inocência. Eu quero saber de vocês isso, porque realmente o que a gente vê, para concluir a minha fala, é que que eles encaram tudo que a direita faz não deve ser permitido, não deve ser tolerado, é encarado como desinformação, como fake news, e, na verdade, o que eles querem é, como foi dito aqui, é nos tragar, é nos tirar da vida pública e nos tirar da vida social, porque nem manifestação o povo está podendo fazer mais. E a gente não sabe até quando a gente vai poder se manifestar. Porque se esse PL for... Sem o PL estar aprovado, já estão censurando, mandando a publicar nota, mandando falar o oposto do que querem. Imagina quando esse PL for aprovado. Já acabou a liberdade de expressão no Brasil, só que aí eles vão ter fato certo para poder criminalizar e prender todos nós. É isso que eu penso, isso nos preocupa e é pela liberdade que a gente está lutando diariamente aqui também, cada um na medida das suas forças. Muito obrigada e que Deus abençoe o nosso país. Nós vamos ouvir agora mais 4 parlamentares que estão inscritos e depois abriremos a palavra novamente para os convidados. Eu peço para os convidados que tiverem perguntas mencionadas, direcionadas a vocês, que façam as anotações necessárias para que no momento apropriado possam responder as perguntas. A próxima pessoa da lista é o deputado Sargento Gonçalves. Deputado, a palavra é sua. Bom dia a todos. Parabenizar Gaia e os demais pela propositura da audiência. Eu considero que é um dos temas mais importantes que estamos tratando hoje, nessa 57ª legislatura, é a nossa liberdade, né? Eu costumo dizer que o sujeito sem liberdade ele não vive plenamente. Não existe vida sem uma liberdade plena. Então, por isso que eu acredito que seja uma das nossas principais lutas aqui, deve ser a defesa da nossa liberdade, da liberdade do nosso povo. Queria trazer para a reflexão de todos, eu estava aqui meditando, não quero espiritualizar a coisa, mas não tem como não espiritualizar. O livro de Esther, o capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa palavra me veio ao coração alguns dias atrás, porque eu, durante 18 anos combatendo o crime dentro de uma organização de polícia, eu cheguei aqui nas primeiras semanas e eu me vi meio que perdido e dizendo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? E me veio essa palavra: para este tempo eu te constituí. E eu creio que Deus nos constituiu para esse tempo. Nós que estamos aqui. Você, Bárbara, é a segunda vez que eu vejo você aqui na casa. A outra vez foi lá no Senado, e eu confesso que o ambiente, eu senti a presença divina realmente, algo espiritual, porque eu entendo que aqui tem pessoas, homens e mulheres de bem, que lutam por um valor tão importante que é a liberdade, e eu tenho certeza que Deus ele está no controle da situação, e isso é uma palavra que eu quero trazer para você, que está
de repente, nos assistindo no YouTube. E a palavra que eu trouxe aqui foi para você que faz parte da OAB, você que faz parte desse congresso, mas que de repente não comunga com as ideias desses que vocês chamam de radicais, para vocês que estão no atual governo. Amanhã pode ser tarde. Hoje somos nós, amanhã pode ser você. Eu entendo que essa luta não é direita e esquerda. Essa luta é quem defende a liberdade e quem é contra a liberdade, quem defende a censura. Hoje está esse debate na 2630 que quer censurar, né, quer nos limitar a nossa liberdade de expressão. E amanhã serão outros direitos. E aí eu tenho lutado por essa liberdade para as minhas 3 filhas que estão lá em casa me assistindo, de repente, esperando que eu lute. E por isso que eu tenho disposição e continuo tentando cumprir um juramento que eu fiz há 18 anos atrás ao ingressar na Polícia Militar. Que, se preciso for, com sacrifício da própria vida, defender o cidadão de bem. Então, quero parabenizar você, Bárbara, você, Constantino, que está lá na América, você... e tantos outros que têm lutado em defesa da nossa liberdade. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. Deus me tirou um sargento de polícia para cá, porque eu entendo que ele nos constituiu para esse tempo. Então não podemos desistir. Eu não cheguei até aqui para me prostrar diante do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outra autoridade desta nação. Nós precisamos nos unir. E aqui eu falo com muito respeito às autoridades. Eu fui ensinado, principalmente com a cosmovisão cristã, que devemos respeitar as autoridades. Agora, infelizmente, essas autoridades têm desrespeitado a nossa Carta Magna, as legislações que regem a nossa nação, e nós não podemos nos calar. Eu conclamo aos 513 deputados, aos 81 senadores da República, nós não podemos nos prostrar diante de homens que, infelizmente, têm tentado atacar o nosso principal e mais importante bem, que é a liberdade. A pergunta que eu queria trazer, depois de ter desabafado aqui, Bárbara, o que você imagina, eu vou trazer para você, mas que estão também online aí, eu creio que ainda estão, de repente quiserem responder, porque o meu entendimento foi muito leiga, não é? Eu não estudo tanto sobre o tema, mas eu só imagino que há todo um sistema montado, um sistema que por trás tem o interesse de desencarcerar criminosos, corruptos, como já tem acontecido, traficantes, o narcotráfico. Então, todo esse sistema, ele se envolveu e, de repente, fechou um acordo para tirar o presidente Bolsonaro do poder, né? Atacar e tentar censurar os conservadores ao ponto de repente, aniquilar o pensamento contrário e ter a hegemonia de um pensamento único em nossa nação. Essa é a pergunta que eu deixo. O deputado do Sargento Gonçalves, eu agradeço muito pela sua fala. É um homem que, quando ele fala, ele realmente tem conteúdo, né? E o sargento é impressionante. Inclusive, eu me senti agora até motivado a fazer uma pequena quebra de protocolo. E, se possível, eu gostaria de pedir para que todos os parlamentares que estão aqui agora na casa pudessem se levantar, por gentileza. Todos. Todos que estão aqui agora nessa comissão, nessa audiência. Uma salva de palmas para essas pessoas que estão agora de pé, por favor. Olhem para trás, vejam as pessoas que estão aqui por vocês. Como vocês sabem, quinta-feira, nesse horário, normalmente os deputados já partiram para suas casas, para suas famílias. Muitos de nós aqui estamos longe das nossas famílias, alguns cancelaram seus voos para poderem estar aqui agora, né? E são parlamentares assim que a gente precisa, e é poder saber que eu ando lado a lado com os senhores e senhoras, que eu tenho certeza que a gente vai vencer no final. Obrigado por estarem aqui. Passando agora para a próxima palavra para o deputado General Girão. General. Bem, eu sei que eu terei uma meia hora para poder falar, então vou tentar ficar nos 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria pedir, acima de tudo, quando levantei aqui agora, eu já tinha comentado, a beleza da plateia que está aqui presente, porque nós temos talvez 95% da plateia formada por aquelas que mandam em nossas vidas e que foram responsáveis pelo nosso nascimento. Então, para cada um de vocês aí, pelo próximo Dia das Mães, no domingo que vem, meus respeitos. E em nome do pequeno Arthur Cardoso, de 6 anos de idade, cadê ele? Foi no banheiro, tá vendo? Mas eu estou fazendo referência a ele aqui assim, porque é uma criança entre nós. Bárbara é a próxima geração. Você falou na minha geração,
Você falou na sua geração, eu estou falando aqui também na próxima geração. Eu aprendi muito cedo, há 50 anos atrás quase, completei há 3 dias atrás 68 primaveras. Há 50 anos atrás, mais ou menos, eu aprendi que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas, meus amigos, minhas amigas, não adianta só ficar vigiando, não. A gente tem que partir para a ação. Vigiar só não resolve. Pronto, chegou aqui o Arthur Cardoso. Está aqui ele, ó. Levanta o braço aí, cara. Você é grande. O preço da liberdade é a eterna vigilância, mas nós temos que partir para as ações. E aí eu peço desculpas ao povo brasileiro que está nos ouvindo. Vocês foram para as ruas quando acharam que era necessário. Vocês não foram somente porque o presidente da República pediu, porque nós pedimos, não. Vocês foram para as ruas porque vocês identificaram. Não, pois é. Não, eu sei disso. Eu estou dizendo, vocês foram para as ruas porque vocês sentiram que era necessário irem para as ruas para defenderem o que vocês têm de mais sagrado. E eu também fui para as ruas. E por causa disso fui indiciado em 2019 e agora de novo estou sendo indiciado. Então, nós não vamos desistir do Brasil, nós não vamos desistir das nossas famílias, nós não vamos desistir das nossas vidas. As ameaças físicas podem acontecer, as ameaças financeiras podem acontecer, nós não vamos desistir. Mas, mais uma vez eu digo, nunca será tarde para nós continuarmos voltando a demonstrar a nossa insatisfação. Eu estou chegando à conclusão, já há algum tempo, de que não adianta só ficarmos aqui no plenário fazendo discursos, não adianta somente nós estarmos aqui pessoal, nós estamos aqui hoje, eu fico morto de feliz quando eu recebo palmas e gritos alegres e efusivos, mas nós estamos falando para a bolha. O restante da galera, não tem ninguém da esquerda aqui, com certeza absoluta, não tem. Mas se tem, tá disfarçado, tá de camaleão, tá certo? Tá de camaleão. Sabe por que não tem? Porque eles sabem que a censura é favorável a eles e a liberdade é ruim para eles. Então eles não entendem que também eles serão atacados como os órgãos de mídia, que foram atacados no passado e agora estão fazendo contraponto, se bem que alguns já estão se arrependendo. Já tem editorial do Estadão dizendo que o Lula está chegando ao fim. O Lula III é o imperador Lula III, certo? Depois que ele encontrou com Charles III, ele virou o imperador Lula III, entregando o Brasil de mão beijada, entregando a Amazônia brasileira de mão beijada, dizendo que está precisando de ajuda. Essa é a realidade, Bárbara. Nós estamos diante de muitas ameaças. É ameaça à liberdade, é ameaça à integridade territorial, é ameaça até ao que tem de mais sagrado no brasileiro, que é esse nosso jeito brasileiro de ser, o jeito alegre, o jeito feliz, o jeito justo e honesto. Porque um cabra que vai lá para fora, que foi escorraçado em Portugal com aquela frase famosa de Lula ladrão, teu lugar é na prisão, por onde ele anda agora? Então, essa é a realidade. Pessoal, depois dessa daí eu sei que eu vou estar sendo preso aí em breve. Só espero que tenha um ambiente dentro de um quartel-general para que o general fique recolhido e eu não serei recolhido pela Polícia Federal. Já aviso de antemão isso. Só no Brasil sairei comandado por uma guarnição comandada por um oficial-general. Não quero nem saber. Por isso Girão, por poucas aí que alguns alopraram. Só tá um certo? comentário. Bem, só no Brasil, o honesto chamar o ladrão de ladrão leva o honesto para prisão. Bem... Eu quero terminar as minhas palavras dizendo para vocês uma coisa. Eu não estou aqui com autorização, nem com procuração para defender ninguém dentro das Forças Armadas. Mas, por favor, as Forças Armadas são uma instituição de defesa da pátria. Nós juramos a defesa da pátria. O ser humano, homem ou mulher que entra nas Forças Armadas, entra para jurar a defesa da pátria. Então, por favor, quando vocês quiserem fazer alguma crítica a algum integrante das Forças Armadas, critiquem somente aquele integrante, não critiquem a instituição, que a instituição não merece. Muito obrigado.